Como conseguir equilibrar gênero em um segmento tradicionalmente dominado por homens, como o de construção civil? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer o case da MRV no tema, uma das construtoras com um dos maiores equilíbrios de gênero do setor na América Latina. E a nossa convidada para isso é a Júnia Galvão, diretora executiva de Administração e Desenvolvimento Humano da empresa. Então, para quem está querendo descobrir na prática como equilibrar gênero em segmentos ainda mais difíceis, quer dizer, que podem servir de referência do que fazer efetivamente, fica com a gente até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês alguns dos principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina, parte da The For Sales Company, holding de empresas especializadas em resolver problemas complexos de recrutamento e seleção. Para começar, queria dar muito boas-vindas aqui para a Júnia. Como é que você está, Júnia? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo e enriquecendo aí os conhecimentos. Acho que é uma oportunidade para a gente aprender também, né? E, enfim, trocar ideias, que eu acho que é sempre muito rico. Muito legal, Júnia. O prazer é todo nosso. Como é que você está, Paty? Tudo bem? Também estou super bem. Júnia, muito obrigada. Esse é um tema extremamente importante num meio, né, que é muito masculino no final, né? Então, eu acabei de sair de um segmento mais masculino, então quero entender aqui como é que você fez todo esse trabalho. Para a gente começar, Júnia, queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente sobre você e sobre a MRV, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais. Bom, eu acho que eu sempre vim de segmentos muito masculinos, sabe, Patrícia? Eu vim primeiro da área de tecnologia, que eu acho que é uma área também bem masculina. Eu fiquei 17 anos de uma empresa de tecnologia e estou 17 anos na MRV, né, com uma das funções de head de RH. Então, assim, eu tenho uma trajetória de mercados masculinos, vamos assim dizer. O que nos ajuda, né? Porque a gente vai tentando fazer um equilíbrio aí, né? Um equilíbrio. E conta um pouquinho mais sobre a MRV, né? Todos nós conhecemos como marca e já vimos vários prédios da MRV, mas não tanto quanto como instituição. Então, conta um pouquinho do tamanho da empresa, posicionamento, atuação geográfica, para dar esse contorno técnico para o case, né? Bom, a MRV é a maior empresa de construção, né, no segmento de real estate da América Latina, né? É uma consultora que está no mercado há mais de 40 anos, a gente já entregou mais de 500 mil chaves. Nossa. Então a gente tem um orgulho muito grande disso, porque a gente tem como propósito construir sonhos que transformam o mundo. E a gente acha que com essas 500 mil chaves a gente já transformou o mundo de muita gente. Né? A gente trabalha preferencialmente no segmento econômico, então, de fato, o que a gente faz é muito relevante para as famílias brasileiras. Então, a gente consegue realmente dar uma maior dignidade, uma maior estrutura para as famílias quando tem a sua casa, né? E a MRV atua em todo o território nacional, tá? Ela está dispersa geograficamente por todos os estados brasileiros. Então, a gente fala que a gente tem, simultaneamente, aí umas 300 fábricas atuando no Brasil, porque cada canteiro, para a gente, é uma fábrica, né? Então, realmente é um desafio muito grande. Nossa, caramba, 300 prédios ao mesmo tempo. E quantos profissionais são, Júnia? Hoje a gente tem cerca de 30 mil profissionais entre próprios e terceiros, né? A gente trabalha também com mão de obra terceirizada em algumas posições em canteiro
e trabalhamos também com uma força de vendas que é terceirizada. Legal. E Júnia, agora já entrando no tema, conta para nós o que levou vocês a investir em equilíbrio de gênero e que momento que foi, se houve um ponto de virada nessa estratégia e que momento que isso aconteceu. Porque eu sei que vocês assinaram aquele compromisso de gênero com a ONU, né? Então, nessa ótica, dá um pouquinho da linha do tempo desse enfoque no assunto, né? Aqui na MRV, a gente tem uma cultura muito forte e a gente não faz nada que não seja muito genuíno. Então, a gente sempre levanta alguma bandeira quando a gente acha que aquilo faz sentido para o negócio, faz sentido para a empresa e faz sentido para a cultura. E quando a gente começou a se aproximar cada vez mais do nosso cliente, uma das nossas grandes percepções foi que o poder de compra da casa própria muitas vezes estava na mão das mulheres e não na mão dos homens. Né? Então, a decisão final, na maioria das vezes, ela tinha uma característica feminina. Então, a gente ficou pensando, bom, se a gente está construindo um produto que é fundamentalmente destinado, né, às mulheres, e são elas que decidem pela compra, não faz sentido a gente não tê-las ao nosso lado, nos ajudando na construção desse produto. Então, eu acho que foi aí o primeiro estalo. E aí a gente começou a entender que precisava, sim, trabalhar de forma muito forte para que a nossa equipe se tornasse um pouco mais feminina e assim a gente conseguisse uma diversidade maior para a construção do nosso produto e para a solução dos problemas da companhia. E, Júnia, quando que começou essa jornada? Bom, a gente tem aí já uns bons 6 anos de caminhada. Muito bom. Né? É uma caminhada que é um desafio grande, ele tem seu tempo para se concretizar, não adianta a gente querer fazer algo de muito rápido e instantâneo, porque eu acho que não existe uma bala de prata nesse processo. Sem dúvida. Eu acho que é uma construção. E como é que foi essa construção, né? Ou seja, como é que você conseguiu, e não sei se partiu de você ou não, né? Mas como é que foi convencer o board, né? Convencer os seus pares, trabalhar com as lideranças, né? O primeiro, vamos assim, pontapé inicial, eu acho que foi bem mais fácil porque veio de um CEO da companhia, né? A MRV tem 2 CEOs, ela tem co-CEOs. Então, o primeiro compromisso foi assumido pelo Eduardo, que é um CEO. Então, assim, eu acho que isso já ajuda muito o processo. E a gente sempre teve também o Conselho de Administração apoiando. Então, assim, eu acho que a gente sempre teve o apoio do topo da organização, que eu acho que também é fundamental num processo desse. Sem dúvida. Então, eu vou te dizer que meu trabalho não foi tão difícil assim, não. O convencimento, eu acho que partiu mesmo do board da companhia. Acho que em alguns podcasts a gente fala disso, né, Rodrigo? O quanto quando você tem a alta liderança envolvida, engajada nesse tema, o nosso trabalho enquanto RH já está 50% ganho, né? Então, isso nos facilita muito a vida. Mas as pessoas que estão nos assistindo não podem desistir. Eu acho que quem não tem, a gente tem que dar um jeito de conseguir convencer as pessoas de que isso é possível. Uma vez vocês conseguindo, né? Como é que foi tua trajetória, né? Vocês foram fazendo, treinaram fizeram letramento da liderança, como é que foram as contratações, fizeram vagas afirmativas, como foi? Olha, Patrícia, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar o ambiente interno para receber e para passar por esse processo. Excelente. Né? Então, a gente trabalhou de forma muito forte as questões de assédio, enfim, essas questões aí, para que a gente tivesse um ambiente seguro para colocar mais mulheres, principalmente em canteiros de obra, em ambientes que antigamente eram ambientes mais hostis, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, eu acho que essa segurança precisa ser dada. Né? Então, a gente trabalhou de forma muito intensiva essa questão da segurança, de punições para situações de assédio, de desrespeito. Então, assim, a companhia foi muito rigorosa com isso.
e vem sendo. Eu acho que esse pilar é fundamental para que a gente consiga crescer com a quantidade de mulheres na companhia. Porque eu acho que a partir do momento que elas se sentem seguras, elas chamam outras mulheres e a gente consegue, então, ir crescendo com essa quantidade de pessoas do sexo feminino, né? E vocês percebem que no negócio, com a contratação das mulheres, vocês tiveram melhores índices, né? Ou seja, menor desperdício, melhor qualidade. Vocês conseguem medir? Olha, coincidência ou não, a gente passou a ser muito mais premiado no setor de produto, a gente passou a ter muito mais reconhecimento do cliente, né? A gente vem ganhando muitos prêmios de qualidade de atendimento, muitos prêmios de qualidade do produto, de qualidade de atendimento, o que eu acho que nos dá o sentimento de que nós estamos no caminho certo. E Júlia, fala um pouquinho dos números de diversidade de gênero que vocês já atingiram hoje e nas diferentes fatias da pirâmide hierárquica da MRV, incluindo o conselho, né? Para a gente ter um pouco do tom de onde que vocês já chegaram e aí em cima disso a gente fazer algumas perguntas em relação a esses números que vocês já alcançaram, né? No conselho, a gente tem 2 mulheres num board de 8. Então, é bem significativo. Na diretoria executiva, eu estou com mais 5. Uau! Mais 5 homens, tá? Então, sou eu, desculpa, acho que eu não expliquei direito. Sou eu e mais 5 homens. Então, 15%. Na diretoria... no nível logo abaixo do nosso, que não é estatutário, a gente tem 5 mulheres para 35 diretores, mais ou menos. Então, assim, a gente vem crescendo. Perfeito. Não, né? é um projeto. Não estamos ainda onde a gente gostaria, mas vem sendo um crescimento. Nos últimos anos, a gente conseguiu evoluir bastante. E na média, gestão e base, como é que vocês estão? Base do administrativo, né? Porque no chão no canteiro de obra... Hoje, 45% da nossa liderança já é feminina. Ah, que legal, que legal. Quer dizer, o número de diretoria e diretoria executiva ele só tende a crescer, né? Porque tem uma base, né? A base que vai alimentar isso em muitas dessas coisas. Foi o que a gente funções. fez, né? A gente investiu primeiro muito em pipeline, trazendo pessoas, né? Aí depois a gente começou a fazer programas de desenvolvimento interno, né? A gente tem um programa aqui que chama Elas por Elas, que é esse desenvolvimento das mulheres aí, muito no conceito de que uma crescendo, ela acaba puxando a outra e isso vira um ciclo vicioso. E também trabalhamos muito com mentoria. Eu mesmo já mentorei diversas mulheres aqui dentro para a gente poder trabalhar melhor. Perfeito. Eu acredito demais na mentoria, Júnia, também. Acho que as mulheres precisam se apoiar nesse sentido, né? Principalmente nesses ambientes mais masculinos, né? Então, quando provavelmente outras mulheres veem a Júnia numa posição de diretoria executiva, olha e é possível, né? Então, também posso chegar lá, né? E Júnia, eu não quero ser repetitivo, mas ao mesmo tempo eu quero deixar a coisa bem organizada para quem está nos acompanhando. Então, eu queria que você falasse quais foram, na tua avaliação, os principais fatores que contribuíram para esse resultado de 45% de lideranças femininas, que a gente sabe que não é um número nem um pouco baixo, é um número excelente, né? Então, você falou do programa de empoderamento, né? Mas pode repetir aqui as receitas, mas quais você diria que foram as principais receitas? Assim, talvez as 5 principais ou as 3 principais, só para dar o tom das pessoas, para as pessoas que estão nos acompanhando, de por onde elas podem começar dentro de um processo de priorização, né? De iniciativas. Eu acho que primeiro tem a questão da preparação do ambiente, que eu acho que é fundamental, né? Ter um ambiente seguro. Depois eu acho que nos processos de seleção, priorizar um pouco as mulheres, principalmente nas áreas em que são mais deficientes de mão de obra feminina,
Fazer programas de desenvolvimento das mulheres que estão internamente, eu acho que não só isso, mas como a equidade salarial também é muito importante, né? Porque a empresa manda um recado forte através disso. E a mentoria, eu acho que também é uma coisa muito importante, e é não deixar de colocar mulheres nos níveis mais altos também, né? Porque aí vem a questão da inspiração, que eu acho que também é fundamental. E, Júnia, escutando um pouco esses fatores, você teve muita dificuldade com relação aos homens, né? Ou você teve mais aliados dentro desse processo, né? Por conta do CEO ter essa consciência, né? Ou ter incentivado. Como é que você percebeu aí na MRV? Olha, eu acho que eu tive muitos aliados. Eu acho que foi um processo que as pessoas ajudaram bastante, principalmente os homens. Porque eu acho que quando a gente teve aquele insight lá atrás de que as mulheres decidem muito pelo nosso produto, né, eu acho que tudo ficou muito mais fácil. Claro. Porque as pessoas tinham uma motivação também muito forte de negócio para apostarem nesse programa. Então, eu acho que isso foi uma grande sacada e eu acho que ajudou bastante aí nesse processo, impulsionou muito. Sem dúvida. Perfeito. E conta um pouquinho assim dos bastidores de como que foi o processo de cultura organizacional pró-diversidade de gênero, né? Quais foram as principais ações que você viu que mexeram o ponteiro na conscientização efetivamente? Olha, eu acho que foi fundamental algumas promoções de diretoras que a gente fez. Eu acho que foram fatores importantes, né? Era um nível que a gente ainda não tinha liderança feminina, e a partir do momento que a gente passou a ter, a gente começou a inspirar muito, né? Os níveis para baixo de que era possível. A gente sempre teve uma dificuldade muito grande de colocar mulheres na área, principalmente na área comercial da empresa, pelo grande compromisso que essa força de vendas precisa ter, principalmente fim de semana. Então, isso a gente quebrou meio que um tabu de que era possível e que as mulheres deram conta do recado e fizeram o trabalho direitinho, e hoje a gente tem mais de uma. Então, acho que isso foi um grande desafio. E a gente ainda tem um outro muito forte, que a gente ainda não tem uma primeira diretora de produção. Uma pessoa que, né, uma diretora de canteiros de obra mesmo. Temos algumas em desenvolvimento, acho que não vai demorar. Acho que essa é uma meta que será cumprida em breve, mas ainda é, para nós, um desafio. Essas crenças limitantes, né, Júnia, são difíceis de quebrar, né? É engraçado isso, mas uma vez que quebra, de fato não tem mais argumento para não contratar ou não fazer, né? Então, mulheres na área comercial é difícil por causa do final de semana, porque tem filhos. Será? Né? Então, mulheres em canteiro de obra, né? Por que não pode, né? A gente sempre fala isso aqui, né? Se é difícil para mulher, também é difícil para homem, né? Ou seja, não é uma questão de gênero, né? Você sabe que... E é muito curioso com essa questão do canteiro de obra, porque o segmento de construção civil, o salário de entrada é dos mais altos que tem, né? Olha só. E é difícil, né? Mão de obra hoje não está fácil. As pessoas estão com um pouco de, vamos assim dizer, de preconceito com esses trabalhos um pouco mais, vamos assim dizer, brutos. E tem muito trabalho na construção civil para mulheres e muito bem remunerados. É óbvio que tem alguns trabalhos que dependem de muita força, que às vezes não são adequados, mas tem uma grande quantidade, né? Quando a gente fala de pintura, quando a gente fala de elétrica, quando a gente fala de limpeza de obra, quando a gente fala dessas coisas, a gente tem muita oportunidade. E tem uma outra área também que a gente tem feito um programa específico na área de obra, que é um programa que a gente chama de Elas Transformam na Construção, que é muito voltado para
mão de obra polivalente para assistência técnica, Olha só. que a gente também começou a perceber que o nosso cliente fica muito mais confortável em receber uma mulher no seu apartamento para fazer uma assistência técnica do que receber um homem. Caramba, interessante. Então, é uma coisa que a gente tem investido muito também. Eu acho Mas faz sentido, né? Porque se são as mulheres que compram, que são as decisoras, em muitas vezes, provavelmente, é ela que dita a regra, provavelmente. Eu acho que toda Então- mulher, né, tem uma casa. Então, na hora É que entra na isso. casa de outra pessoa, talvez tenha um pouco mais, vamos assim dizer, de carinho, né? Cuidado, né? Tá certo. E eu acho que uma coisa que também veio convergir com essa iniciativa da MRV é o aumento do número de mulheres em faculdades de engenharias, né? Tem um aumento dúvida. progressivo aí nos últimos anos nisso. E eu acho que isso também tem um papel relevante no processo como um todo, né? E você já começa a ter aí grandes referências nacionais femininas em engenharias, Sim. né? Uhum. Isso eu acho que também ajuda, né? E Hoje a gente Ju. trabalha muito com a formação de mão de obra interna, né? Uhum, Porque a gente acredita muito mais no resultado do crescimento das pessoas que começam aqui com a gente para poder darem mais resultado e de uma forma mais efetiva. E foi muito interessante que o penúltimo programa que a gente fez de formação de engenheiros de obra, a gente tinha 80% de mulheres no programa. Que olha legal, só, que bacana. que legal. Então, assim, foi muito bacana a gente chegar nisso, né? Que foi um processo interno, uma seleção interna, e no final das contas, sem forçar a barra, de forma orgânica, a gente chegou em 80% de mulheres. Super legal. E é uma quebra de paradigma, né? Isso eu fico muito feliz disso, né? Porque de fato você consegue dar oportunidade a todos, né? Exatamente. E eu acho que são essas áreas que mais têm a estética masculina, são as áreas mais importantes para a diversidade de gênero acontecer. Sim. Porque elas vão mostrar para as demais áreas que é possível. Sim. Porque se na área de construção é possível, na minha área é possível, na isso. tua área é possível, na área da outra pessoa é possível. Então, acho que no final do dia, a MRV está desempenhando um papel para o ecossistema do Brasil Sim, da sociedade, empregabilidade, sem dúvida. não só para o setor, né? Eu queria a gente falou muito do positivo aqui, né, Júnior? Agora, nos ajuda, para quem está nos ouvindo, assim, quais foram os desafios enfrentados, né? Porque provavelmente, não sei se teve resistência, né? Que barreiras vocês sofreram. Então, você pode trazer um pouco para a gente, assim, o que foi difícil, né? Essa barreira aí, por exemplo, que eu citei para vocês de mulher na área comercial, foi uma barreira difícil de vencer. Eu acho que foi uma barreira forte. A outra barreira que eu acho que a gente vive com ela constantemente é a questão da segurança do ambiente, né? Principalmente em obra. Então, essa também é uma barreira forte quando a gente tem muita gente trabalhando e essa dispersão geográfica que a gente tem, eu acho que isso tudo dificulta um pouco. Então, a gente precisa ser muito rigoroso aí nessas questões de assédio, enfim, de respeito, né? Então, isso eu acho que com certeza é uma barreira. E eu acho que o fato das mulheres também estarem liderando canteiros ajuda isso, né? Claro. Então, assim, quando você tem um canteiro liderado por uma mulher, eu acho que acaba ficando também um pouco mais fácil para outras mulheres entrarem nesse canteiro. Então, enfim, eu acho que, assim, os principais desafios aí são mais esses aí. Eu acho que a gente tinha uma questão aí na área comercial que a gente venceu e no próprio canteiro, que eu acho que também é um grande desafio. Na área administrativa, a gente sempre teve muitas mulheres, então acho que foi uma transição bem mais tranquila. Perfeito. Mas na área comercial que você se refere às pessoas que fazem a gestão dos corretores, terceiros. Exatamente, tá. Exatamente. Então, porque tem um trabalho de fim de semana, tem um trabalho até mais tarde, tem um trabalho, assim, vamos dizer, mais intensivo, sem horário, né? Sim.
Então, assim, é um pouco mais... Vinha sempre aquele conceito de que será que a mulher vai se propor a isso, uma vez que a atividade doméstica e de filhos, normalmente, está muito mais com a mulher do que com o homem, né? Claro. Então, Mas tem, esse paradigma aí que se vive. tem, assim, dando uma contribuição técnica aqui sobre isso, tem muitas gestoras de imobiliária, de área comercial de imobiliária, que são extremamente competentes e referências nas regiões, né? Pode ser um possível celeiro de talentos para vocês, né? Claro Sim. que nesse caso de vocês, muitas vezes é uma gestão regional, é um cargo aí com um nível de... A cadeira é 10 vezes maior, Sim. mas pode ser uma linha de aposta, né? Para regiões menores que vocês tenham, né? Formar Sem essas... dúvida. Hoje a gente já tem muitas mulheres na área comercial, mas foi uma área que, assim, eu posso te dizer que foi uma das áreas que mais... que a gente mais patinou para conseguir caminhar. E, Júnia, vocês fizeram um letramento com esses gestores? Quais foram os processos, né, para que as pessoas entendessem essa importância, né, dessa equidade aí dentro da MRV? Acho que o letramento é sempre necessário, né, para que as pessoas entendam, e a gente sempre trabalhou muito forte na nossa comunicação interna, no sentido de colocar claramente que essa era uma estratégia empresarial, e que a gente fazia, que a gente acreditava nisso, que a gente acreditava que a diversidade traria um melhor produto, melhor retorno. Então, assim, acho que foi mesmo uma questão bem enfática. Então, assim, eu acho que a liderança, acho que a gente sempre colocou claro que para ser líder aqui, isso era uma condição importante. E isso virou meta? Né? Porque se é uma questão do negócio, né? Isso acabou virando meta para os executivos? Não precisamos. Olha, não que legal. precisamos chegar nisso. Que bacana. Que bom. Esse é um exemplo sinal, bastante diferente, né, do que normalmente a gente vê, né? A MRV sempre teve uma cultura de engajamento muito forte. A partir do momento que a gente consegue dar uma lógica e convencer, a gente tem um time que abraça muito as causas. Então, eu acho que isso é uma característica da cultura empresarial. Boa. Legal. Mas que bacana, né? Eu de todas as diversidades, aquela diversidade que ela é mais comprovadamente positiva para o negócio é a de gênero, né? Eu acho que... E aqui ela é unânime, né? Ela se aplica a 99% dos estudos de caso de diversidade. A diversidade de gênero é benéfica para o negócio. Sem dúvida. Ao contrário, na minha leitura, de algumas categorias de diversidade que são aplicáveis a contextos de empresas de médio e grande porte, não de pequeno porte. Isso já com pesquisas apontando para isso. Claro, aí tem pesquisas divergindo, claramente, mas há alguns estudos que apontam algumas linhas de diversidade não são tão aplicadas a determinados contextos. Já a de gênero, ela é unânime, né? Ela é uma diversidade que ela é sempre positiva, em qualquer contexto, né? Então, que legal que vocês estão vencendo essa batalha, né? E aí eu queria usar esse case de vocês, Júnior, para te pedir para dar alguns conselhos para as pessoas que estão nos acompanhando, para elas terem mais êxito nos programas de diversidade de gênero delas, Júnior. O que você diria para essas pessoas, assim? Quais são os caminhos aí, os princípios, ou as ferramentas, quais as dicas aí que você dá para as pessoas? Eu acho que primeiro é encontrar o motivo que faz sentido para aquela organização fazer esse esforço. Perfeito. Né? No nosso caso, a gente encontrou um motivo muito forte que tinha a ver com o produto e com a sustentabilidade da própria organização. Né? Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Encontrar o real motivo que faz sentido, porque aí eu acho que a lógica fica muito mais simples e o movimento todo fica muito facilitado. A questão de ambiente também, de novo, eu acho que o ambiente precisa propiciar, precisa ser seguro para que as pessoas, para que as mulheres possam se sentir à vontade e possam crescer naquela organização. E o outro ponto é que tudo
que precisa ser um interesse genuíno, né, gente? Porque tudo que é feito, eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo e eu não sei muito se isso vai fazer sentido, mas como está todo mundo indo por essa linha, eu também vou. Aqui a gente não faz nada que não seja genuíno, que a gente não acredite, que a gente não aposte e que não seja feito de coração. Muito bom. Legal. Acho que são 3 dicas super importantes aí, né? Olhando para os próximos passos da MRV, Júnia, o que vocês estão olhando para essa questão de equidade de gêneros e outras questões de diversidade, né? Vocês também estão olhando para isso, né? Em termos de identidade de gênero, as questões de pessoas com deficiência, enfim, como é que vocês estão também olhando para os próximos passos? Olha, a gente olha para todos, né? Legal. A gente olha para a questão de equidade de gênero, a gente olha para todos os pilares, a gente olha para a questão de raça, né? A gente olha para todos os lados, mas a gente sempre escolhe causas mais fortes e a gente tem muito foco. Então, de fato, essa questão de diversidade de gênero foi o nosso grande foco. Né? A gente tem uma atividade muito forte também com deficiência, né? Com PCDs e com essa questão, também bastante forte. A gente tem uma experiência muito bacana e que nos ajudou muito com profissionais com síndrome de Down. Olha que legal. Muito bacana, eu acho que eles nos ajudaram numa sensibilização muito forte de acolhimento das pessoas diferentes. Então, assim, é um trabalho também muito bacana que a gente faz. Isso no administrativo, Júnia? No administrativo, muito. Se você chegar aqui, por exemplo, na sede da MRV, você vai ser recebida por uma pessoa com síndrome de Down. Que legal. Tem um aqui que, por exemplo, ontem todo ano ele veste de Papai Noel e faz questão de circular pela empresa inteira. Então, ontem foi o dia dele como Papai Noel. Então, assim, a gente tem um acolhimento muito forte e a gente acha que eles são fundamentais para tornar o ambiente mais leve para receber os diferentes. Sim. Então, isso nos ajudou muito. Que legal, muito bom. Muito bacana, Júlia. Queria te agradecer muitíssimo aí pela tua participação aqui. Super legal o papo, né, Paty? Acho que esse tipo de case nos enche de esperança, né? Sim. Porque se a gente está vencendo a batalha da diversidade de gênero no segmento de construção, dá para vencer em qualquer segmento, né? Então, acho que boas notícias para a diversidade de gênero aqui para nossa audiência. Sem dúvida. Muito bem, pessoal. Para quem gostou tanto quanto nós desse conteúdo, eu queria convidar a dar uma navegadinha na nossa playlist, que está recheada de cases super interessantes, não só sobre diversidade, mas também sobre outros subsistemas. Falando de diversidade, convidar para ver alguns episódios emblemáticos, né? O primeiro com a Magalu, sobre o programa de afirmativo de raça, né, que foi o programa de trainee exclusivo para negros deles. A gente trouxe a Patrícia Pulgas falando desse case. Convidar também a verem o case da Schultz Compressores, maior empresa de compressores da América Latina. O Leandro. Veio aqui, o Leandro Soares, falar sobre o case de inclusão de deficientes. Super interessante, né, Paty? Quão complexo foi preparar o ecossistema para isso e os números deles. Então fica aqui o convite para dar uma navegadinha. Mas antes de encerrar aqui, passar a palavra para a Júnia dar as considerações finais dela, né, Paty? Bom, eu queria agradecer, foi um papo muito bacana. Obrigado aí pelo convite, por estar com vocês, por conversarmos sobre esse tema, que eu acho que é um tema tão importante, né? Pela oportunidade de disseminar isso aí. E o meu recado final é que as pessoas invistam nessa questão de diversidade de gênero, que façam isso de uma forma muito genuína e com coração. Que eu acho que tudo que a gente faz com coração sempre dá certo, né? Isso mesmo. Quero te parabenizar, Júnia, aqui, porque de fato é um segmento complexo e como o Rodrigo falou, acho que a gente tem esperança aí de que outras empresas possam fazer também, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Espero que vocês continuem, né, para que a gente consiga fazer essa equidade o quanto antes, dentro das posições, né? Então, parabéns. Obrigada.
Muito legal, pessoal. Por hoje é isso. Um abraço a todos e todas e até o próximo Gestão de Pessoas.